Boa noite, pessoal. Então, a gente está encerrando, né? Estamos indo para a reta final da nossa disciplina. Esse é o último conteúdo. Na próxima semana, eu vou estar fazendo uma revisão geral de tudo que a gente já viu, né? Porque vocês vão ter a prova presencial, e a prova presencial é o conteúdo de tudo que a gente vem trabalhando nas últimas semanas. Então, desde a primeira semana até a semana de hoje, até a sétima semana, vai ser o conteúdo da sua prova presencial. Lembrando que também no decorrer das aulas a gente teve os questionários online, né, que estavam disponíveis na plataforma e ainda estão disponíveis. O último prazo é no fim da disciplina, né, que no caso é na próxima semana. Então, quem não respondeu ainda, dá tempo. Tem 3 questionários. Os questionários eles foram divididos pelas unidades, né, e a prova presencial, então, é todos os conteúdos. Na próxima semana, na segunda-feira, eu vou estar fazendo essa revisão geral com vocês, passando os slides, né, retomando aquilo que a gente vem trabalhando desde o início da disciplina, para que vocês possam fazer uma prova presencial tranquila. E a dica, né, de estudo é, pega os slides que estão mais resumidos, né, se você não está com muito tempo para ler os materiais, pega as videoaulas, né, que toda a gente grava, escuta, assiste, enfim. E para quem já vem acompanhando a disciplina, fica mais fácil, mas quem deixou aí acumular conteúdo e tal, é interessante então ler os slides, assistir a videoaula, né, ler os materiais que estão disponíveis na plataforma, tá? Ok, então, pessoal, o tema de hoje, então, a gente vai focar mais na antropologia da educação, né? A gente vem falando muito sobre a sociologia, né? E também a gente vai trazer agora um pouco da antropologia, né? O que mas um conceito bem básico, né? Para a gente entender o que é essa antropologia de maneira geral e o que é a antropologia focada para a educação, né? Diante disso, quando a gente pressupõe o conceito de antropologia, antes da gente se resumir a isso, né, ao seu conceito básico, a gente tem que pensar na cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente também tem muitos teóricos que trazem diferentes concepções, podemos assim dizer, de cultura. Mas aqui eu trago para vocês uma das primeiras literaturas, né, lá em 1871, que de fato definiu a cultura enquanto civilização, enquanto grupos, a gente também pode falar isso no seu sentido vasto, que seria um conjunto que inclui conhecimentos, que inclui crenças, que inclui a arte, a moral, o direito, os costumes e até mesmo capacidades e hábitos que são adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Então, quando a gente fala de cultura, seria algo que define um povo, algo que define uma civilização, algo que define um grupo, né? Por exemplo, cultura indígena, né? A cultura indígena, ela tem a sua própria arte, né? Cada etnia tem a sua arte, né? A gente vê no cocar, na pintura que fazem corporal, enfim, a questão da sua moral, né? Dos seus costumes, dos seus hábitos, até mesmo na sua alimentação, né? Enfim, nas suas próprias crenças, né? Acreditam naquilo que é cultural próprio deles, né? Cultura indígena, cultura gaúcha, né? Qual que é o costume da cultura gaúcha? É o chimarrão, é a tradição das danças gauchescas, né? Qual que é a cultura mato-grossense, cuiabana, né? A comida, o siriri, o cururu é cultural, né? Enfim. Então, a cultura define as características de um grupo, de uma sociedade, né? De uma civilização, e aí envolvem essas questões da arte, as questões dos costumes, as questões dos hábitos, e aí definem de fato aquele grupo, né? De maneira geral, a gente pode dizer que isso é cultura. E aí a gente vem então para a antropologia, e a antropologia, se a gente traduzir a palavra no pé da letra, né, etimologicamente falando, etimologia é o estudo da palavra em si. Então, se a gente traduzir a palavra antropologia, né, a gente vai perceber que o significado dela é o estudo do ser humano. O estudo do ser humano em seu aspecto mais amplo. Então, antropologia seria, de maneira geral, estudar o ser humano, estudar as pessoas, mas estudar o ser.
Então, a antropologia estuda as constituições do ser humano em suas origens e de maneira irrestrita. Por quê? Porque é algo amplo. A antropologia ela busca compreender como o ser humano se formou e tornou-se o que ele é. Então, veja só, por isso que quando a gente estuda a sociologia, ela caminha junto com a antropologia. A sociologia, como a gente viu nas aulas anteriores, ela foca muito nas relações sociais, da relação do homem com as coisas, com as instituições sociais, né, com a sua nessas relações a sua própria constituição, enquanto trabalho, enquanto personalidade, enquanto e aqui a antropologia ela vai olhar mais para o ser, né, mais para o ser humano enquanto individual, enquanto pessoa, né, como que ele formou-se, como que ele tornou-se aquilo que ele é, né, por isso que o estudo da sociologia e da antropologia podem caminhar juntos em determinados momentos, né? Mas a antropologia, ela vai estudar o ser humano, ela vai estudar a pessoa, ela vai estudar a sua origem, ela vai estudar a sua formação enquanto pessoa, né? Então, a antropologia, ela busca compreender a unidade biológica da espécie humana e a sua diversidade cultural, percebida através da pluralidade de costumes, atitudes, concepções, práticas, em suma de múltiplos modos de vida. Então, como que a antropologia vai olhar, né, vai estudar, né, as coisas à sua volta? Ela vai olhar o ser humano enquanto ser individual, enquanto pessoa, enquanto estudo do ser. Então, você tem um indígena, ele vai olhar aquele indígena, aquela pessoa. Ela tem um costume de usar cocar. Nossa, mas o cocar dela é diferente, porque cada etnia tem sua característica de cocar. Ah, esse indígena, ele usa determinadas pinturas que definem o seu clã. Então, é o indivíduo. Ah, esse indígena, ele é de etnia tal. Então, ele tem o costume de comer chia, de comer isso, de comer aquilo. O casamento para esse indígena é assim. Então, e o estudo do ser humano, mas enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? E aí ele vai a antropologia ela vai olhar também para os costumes, para as atitudes, para as concepções, e daí quando atrasa esses múltiplos modos de vida, é porque cada ser humano, apesar de pertencer a uma mesma cultura, por exemplo, podem ter diferentes modos de vida, podem ter diferentes atitudes, pode ter diferentes costumes e práticas. Por exemplo, uma etnia, um povo indígena, todos são iguais, todos praticam os mesmos costumes, todos respeitam as mesmas tradições, né? A cultura gaúcha, todas as pessoas que nascem no Rio Grande do Sul cultivam a cultura gaúcha, todos tomam chimarrão, todos dançam as músicas tradicionais do Sul, todos usam a roupa, né? E a antropologia vai dizer que apesar das pessoas pertencerem às vezes à mesma cultura, cada ser é um ser. Então, cada um pode ter uma atitude, cada um pode ter um costume diferente, uma prática, por isso que ela vai dizer múltiplos modos de vida, né? Diferentes maneiras de viver, diferentes costumes, né? Diferentes práticas que nós trazemos no nosso dia a dia. Então, ao definir o que é antropologia, Levi-Strauss que foi um dos primeiros, né, estudiosos da antropologia, o pai da antropologia, né, que veio nos primeiros a começar esses estudos antropológicos, Levi-Strauss explica que ela emerge de uma forma específica de colocar problemas a partir do estudo das chamadas sociedades simples, tendo no seu desenvolvimento, voltando-se para a investigação das sociedades complexas, para entender a cultura e a vida social. Uma das vias para a construção deste conhecimento é a etnografia, concebida como descrição, observação e trabalho de campo a partir de uma experiência pessoal. Então, um dos primeiros estudos do Levi-Strauss, ele vai dizer que a antropologia ela vem para compreender alguns problemas sociais, sim, sociedades mais simples e daquelas mais complexas, né? Porque o ser humano está inserido numa determinada cultura, numa vida social. E aí, o que que vai trazer ao decorrer dos estudos, né? A etnografia. O que que é essa etnografia? É uma maneira de nós conseguirmos chegar e alcançar os objetivos da antropologia, ou seja, é uma maneira, um instrumento de pesquisa para que a gente consiga observar
a determinadas situações. Então, o que é a etnografia? A gente pode ver de maneira geral que a etnografia, que está dentro da antropologia, é a descrição, a observação, é o trabalho de campo, é a experiência pessoal. Então, o que é etnográfico, né? Quando eu vou fazer uma pesquisa etnográfica, eu posso, por exemplo, fazer um trabalho de campo. Se eu vou pesquisar uma etnia, eu quero conhecer os costumes de uma etnia, de um povo indígena. Então, eu vou fazer uma pesquisa etnográfica. Eu vou lá na aldeia, eu vou ficar lá um mês e vou fazer os registros de tudo que eu observar, do que é cultural. Isso é etnografia, um trabalho de campo. Eu fui lá, eu pesquisei, né? Eu conversei com as pessoas, eu fiz entrevistas, eu observei, eu descrevi a partir da minha experiência pessoal, ou seja, do meu contato que eu tive com os indígenas. Então, a antropologia vai falar que você consegue estudar o ser humano a partir da etnografia, que é uma maneira, um mecanismo de estudo, que é, por exemplo, isso. Eu vou fazer uma pesquisa, eu quero conhecer a etnia Riquibatsa, por exemplo, que é aqui da nossa região. Eu vou fazer um estudo etnográfico com eles. Eu quero ir lá e conhecer como que é esse ser humano, Rick Batsa, né? Como que são os jovens, as crianças, os adultos, os velhos, como que eles se comportam, quais são os costumes deles, como que é a arte deles. Para isso, eu vou fazer uma pesquisa etnográfica. Eu vou lá, eu vou ficar com eles 30 dias, eu vou observar eles, eu vou descrever, vou fazer um trabalho de campo, vou fazer entrevista, vou ter uma experiência com eles, porque eu vou conversar com eles. Então, entendeu? A antropologia, o estudo do ser humano, ele traz essa ferramenta que a gente chama de etnografia, que é esse trabalho, essa pesquisa que se faz ali, na experiência pessoal, na observação, no trabalho de campo. Então, a antropologia, ela vai estudar o ser humano e uma das ferramentas que podem ser utilizadas é a etnografia, é o estudo etnográfico. Sendo assim, a antropologia e a educação possuem algumas proximidades. Tanto a educação como a antropologia, elas estudam as relações entre o indivíduo e a sociedade. Então, como o ser humano faz parte de uma sociedade, a gente observa o ser humano também na sua constituição social, né, nas suas relações uns com os outros. A educação, nós também temos na educação o estudo, nós observamos o que? O nosso aluno que convive com outras pessoas, que convive numa sociedade, tanto na sala de aula como fora dela, né, nos convívios sociais, né? Então, a educação, ela tem essa de olhar para o indivíduo, enquanto, qual que é a sua defasagem? Você tem alguma defasagem escolar? Esse aluno, ele tem uma dificuldade de aprendizagem, mas ele se relaciona bem, mas ele gosta de participar de jogos, de esportes. Olha, esse outro aluno, ele é muito aplicado, mas ele não tem boas relações sociais, ele não gosta muito de se relacionar com outras pessoas. Ah, esse meu outro aluno da sala de aula, ele tem dificuldade de atividades em grupo, mas em atividades individuais ele consegue se desempenhar muito bem. Então, numa sala de aula, cada aluno tem a sua particularidade, cada aluno tem a sua situação, a sua individualidade, né? E também a gente olha para a educação no sentido tanto dos nossos alunos enquanto seres individuais, né, mas também no convívio deles em sociedade, né. A sala de aula na sociedade, fora de lá ele convive com outros grupos sociais, né, e assim sucessivamente. E ambas, tanto a antropologia como a educação, ela trata da existência humana, né, então os seres humanos em sua capacidade pessoal e também na sua capacidade social de interagir e estar em sociedade fazendo, e desenvolvendo suas atividades, né? Então, o dilema entre o ensino de antropologia na área de educação deve permitir que o educador apreenda outras relações e posturas mergulhando na literatura antropológica. Trata-se da aprendizagem de uma outra linguagem, de um outro código, que possibilita levantar outras dúvidas acerca dos fenômenos tidos como educativos dentro e fora da escola. Então, o que que os estudos da literatura, da antropologia, né, os estudos antropológicos vão dizer que a gente pode utilizar a antropologia para a área da educação. Como isso? Principalmente por meio da etnografia, né? Então, hoje se utilizam muitas as entrevistas com as pessoas, né? Vamos fazer um trabalho de campo, uma pesquisa de campo, vamos entrevistar, vamos perguntar, vamos levantar dados, vamos observar, né? Então, se eu quero, por exemplo, na área da surdez, eu quero ver como que um surdo está se adaptando nas aulas de química, por exemplo, né?
Tem um surdo em sala de aula, tem um intérprete, eu quero observar como está sendo a aprendizagem dele, eu vou fazer uma pesquisa etnográfica, eu vou acompanhar esse aluno durante uma semana para observar se de fato ele está tendo dificuldades, né, na língua brasileira de sinais, na Libras, ou na relação com os outros colegas, né, enfim. Então, o que o estudo antropológico vai dizer é que nós podemos trazer para a educação também essa literatura antropológica. A antropologia pode estar a favor da educação no sentido etnográfico, da pesquisa do indivíduo, nessa pesquisa de campo, nessa experiência pessoal, né, nessa ida de encontro aos problemas, né? Por isso que Levi-Strauss falava isso, e de encontro aos problemas. Problemas por quê? Porque eu identifiquei que há uma dificuldade nos alunos surdos aprender química, mas eu quero descobrir quais são as dificuldades, se é que tem a ver com a Libras, com a língua de sinais, tem a ver com a metodologia de ensino, tem a ver com o intérprete, tem a ver, de fato, com o conteúdo, e eu vou fazer isso uma pesquisa de campo, vou acompanhar ele, vou ir nas aulas, vou observar, vou acompanhar, vou entrevistar, então, isso é uma pesquisa etnográfica que a gente fala, né? A partir dos conceitos da antropologia. Então, a apropriação de atitudes emblemáticas do campo antropológico pelos profissionais da educação é mais que pertinente, pois possibilita um olhar mais complexo sobre os fenômenos educacionais, sendo a produção de um conhecimento dos fenômenos educacionais a partir de observação participante, pois trata-se de convidar o educador a mergulhar em outro sistema de referências e inspirar-se na prática antropológica. Então, né, o autor vai dizer que essa prática antropológica, né, essa observação participante é você estar ali, de fato, observando e, além de observar, também conseguir ter essa experiência pessoal, né? E aí a etnografia, essa pesquisa etnográfica, ela pode se dar também por meio de aplicação de um questionário, por exemplo, né? Uma pesquisa de campo que você faz, né? Hoje a gente tem o CEP, que é o Comitê de Ética, né? Que nos auxiliam nessas investigações de campo. Geralmente as pessoas que participam assinam o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, que aceitam responder determinadas perguntas, né? Até mesmo agora tem muitos questionários online até, né? Que as pessoas mandam para a gente responder online, a gente coloca lá o aceite, né? Que a gente concorda em estar participando da pesquisa e tal. Então, muitos problemas, né, complexos da educação podem ser de fato sanados, né, ou melhorados com os estudos antropológicos, né. Aí eu trouxe para vocês um exemplo que tem lá no material complementar de vocês, que é um projeto institucional, que foi chamado Campo Simbólico da Universidade, que foi como opção teórico-metodológica. Eles fizeram uso da etnografia, né, por meio das entrevistas, né, e concebemos a prática de pesquisa ancorada nas perguntas provenientes da teoria antropológica. Então, esse é um projeto, o campo simbólico da universidade, que eles buscaram conhecer como que era a universidade para as pessoas, como que as pessoas estavam se sentindo ali na universidade, né? Se estava sendo um ambiente agradável ou não, qual que eram as maiores dificuldades, enfim. E para isso eles realizaram então uma pesquisa etnográfica, né? Eles fizeram entrevistas, né, com as pessoas, colocaram essa pesquisa para de fato perceber como que é que eles se sentiam na universidade. Então, situar o problema na especificidade do social significa mostrar que fatores como as atitudes, os comportamentos, os gostos, a formação do leitor e a relação com livros são fenômenos socialmente construídos e nada têm de naturais, pois pertencem ao campo da cultura, das relações sujeito-sujeito, sujeito-objeto. Então, a partir da análise, né, que eles fizeram desse projeto, né, de como as pessoas se sentiam na universidade, olhando para os conceitos antropológicos, o que, que eles conseguiram perceber, né? Que o que, que significa esse fator social de convívio, de atitude, de comportamentos, de gostos, né? Que numa universidade você tem diferentes pessoas, né? Diferentes comportamentos, diferentes gostos, né? E aí o que muito vinha nas respostas desse projeto era dessa formação do leitor, dessa relação com os livros, né? Das pessoas que gostam de ler, ou aquelas que não têm interesse, né? E aí, uma das análises que foi feita desse projeto foi isso, que alguns fenômenos são socialmente construídos e nada tem de naturais, ou seja, muitas pessoas que
gostavam dessa leitura, que buscavam livros para poder mergulhar nesse mundo, né, da leitura, não vinha de uma família que, por exemplo, gostavam de ler, que era natural, era normal, né, a leitura. Eles vinham dali daquela construção social mesmo, né, da importância que eles achavam, daquilo que eles gostavam, né. Mas não, seus pais são leitores? Não, nunca me incentivaram a ler. Se você vem de uma família de pessoas que leem, você tinha muitos livros em casa? Não, a maioria das pessoas disseram que não, que foi um fenômeno socialmente construído. Então, o que a antropologia vai dizer, né? Essa constituição do ser humano, nesse estudo do ser humano, algumas atitudes, alguns comportamentos do ser humano, eles não são comportamentos ou atitudes vindas do seio maternal, da família, que é algo natural, também pode ser socialmente construído, né? E aí a gente vai trazer aí um pouco das questões culturais, né, das relações do sujeito, do sujeito com objeto, que no caso, sujeito, as pessoas, relações das pessoas, as relações sociais, né, e que acabam perpetuando também com os objetos, por exemplo, a leitura, né, o livro, né, então é um fenômeno social construído a partir das relações sociais que se teve e que muitas vezes não é natural, né. Então, esse foi uma das análises feitas por esse estudo. E aí, o que a gente pode perceber, então, de maneira geral, é que a antropologia, ela vem contribuir com a educação, principalmente nos estudos no campo da pesquisa, né, de observar os costumes, né, estudar o ser humano, né, em seu sentido mais amplo, mas também poder observar as diversas complexidades. E a antropologia, ela tem esse estudo etnográfico que hoje vem cada vez mais surgindo, principalmente em TCCs, né, dissertação de mestrado, tese de doutorado, né, projetos, então, que buscam algumas problemáticas, né, mas de fato contribuir com a educação. Então, esse estudo etnográfico de pesquisa de campo, de entrevista, essa observação, essa experiência pessoal, é isso que a antropologia vai trazer de contribuição para a educação. E vai dizer que a educação, então, ela precisa desses estudos, ela precisa dessas pesquisas, né, desses aprofundamentos, porque são diversas situações, os indivíduos são seres diferentes, né, são seres complexos, e que muitas situações podem ser sanadas a partir de uma pesquisa ali, de uma entrevista, de um estudo antropológico de determinadas situações ou de relações, né? Então, a antropologia é o estudo do ser humano, e no ser humano na sua constituição, no seu sentido amplo, na sua origem, né? E a etnografia é uma ferramenta da antropologia, que vem trazer essa pesquisa de campo, essa observação, né, essa experiência pessoal. E isso vem trazer muito da educação, que de fato a gente pode então ver a realidade das situações, comparar, analisar e trazer resultados significativos para o campo educacional. Tudo bem? Vocês estão com alguma dúvida sobre o conteúdo? Já viram os slides? Já viram o material? Anotaram alguma coisa que queriam perguntar? Alguma dúvida em relação a algum conteúdo anterior também? Ou da aula de hoje? Ou algum comentário? Eu vou deixar aberto para esse momento para vocês. Todo mundo falar ao mesmo tempo, a professora não vai entender, gente. Eu estou respondendo a coordenadora de vocês, está me perguntando o link, mas é sempre o mesmo link da reunião, né? Eu tive só uma situação semana passada, eu não consegui por causa da minha filha. Mas eu já deixo o mesmo link e estou mandando para ela. Apesar de que se alguém entrar agora, vai entrar no final da aula. Mas então, se vocês não estão com dúvidas, vão gabaritar minha prova, com certeza, né? As provas presenciais são super fáceis. Esperamos que vamos gabaritar sim. Agora que eu estou começando a entender a antropologia,
que você está falando, né? Está explicando aí. Agora estou conseguindo me localizar nela. Né? Muito bom. É que a disciplina é fundamentos, né, antropológicos. É claro que a gente pode aprofundar em diversas situações, mas de maneira geral, para a gente conseguir compreender, né, seria isso, essa questão dessa pesquisa de campo, dessa observação, e o próprio professor pode fazer isso em sala de aula também, apesar de que a gente não tem muito tempo, né, a vida é corrida em sala de aula, mas uma observação, né, uma experiência pessoal. É que hoje, geralmente, isso é muito mais documental, né? Por exemplo, eu vou fazer um TCC. Eu quero fazer um TCC e eu quero fazer uma pesquisa de campo, eu quero pesquisar tal coisa, né? Talvez lá no meu estágio eu observei. Vocês, eu não sei se é artigo ou é TCC que vocês têm que apresentar, mas se vocês quiserem, vocês também podem fazer uma pesquisa etnográfica, né? Vocês podem fazer uma pesquisa de campo, uma observação, aplicar um questionário, uma entrevista, né? Contanto que passe geralmente é pelo CEP, pelo Comitê de Ética, né? E aí vocês também podem fazer uma pesquisa etnográfica. É claro que eu acho que vai demorar ainda para vocês começarem a pensar nisso, mas as pesquisas etnográficas vêm contribuir, vêm ao encontro da educação, né? Então, eu pensava que a antropologia só estudava assim o passado, né, como surgiu a humanidade e por aí vai. Não pensava que era fazia parte também da cultura dos povos, né? Por exemplo, aqui do Cuiabano, né, a cultura da cuiabanês, ou senão a cultura lá gauchesca, né? Eu pensava que a antropologia só estudava a origem do ser vivo. Eu teve essa matéria quando estava fazendo ciência biológica, né? Só que a nossa a antropologia é bem parecido com essa que você está mencionando aqui, né? Mas só que lá a gente partia assim para os seres de grande e pequeno porte, né? Já é outra história, né? Agora, quando você menciona que a antropologia, o estudo da cultura, né, e para mim está sendo um achado, um apanhado, assim, que agora que eu estou começando a sintonizar nela. É que você deve ter sido talvez mais um conceito da origem da antropologia, né? Que de fato estuda os seres na sua origem, né? Essa antropologia que a gente traz aqui na disciplina de vocês, a ementa, é mais agora uma antropologia, digamos, mais um estudo voltado para a educação, né? Mais agora para a era mais moderna, porque a antropologia é um estudo antigo, né? E a cada tempo os teóricos vêm modernizando e trazendo outras ferramentas de estudo. E, de fato, né, o que a gente traz para o estudo enquanto licenciatura, né, a gente traz essa etnografia, né, que é esse estudo de observação. Quando a gente fala de cultura, é porque, de fato, a origem do ser está também na sua cultura, né, naquilo que ele traz enquanto cultural, enquanto costume, né, enquanto tradição, né, enquanto crença. Então, por isso Ah, que tem essa relação cultural. sim. Então, a gente, no caso do meu caso específico, a gente viu essa matéria logo em seguida, né, de antropologia, e a gente foi para a paleontologia, que aí a gente começamos estudando o surgimento dos seres vivos e por aí foi, né? Só que a gente não estudava o comportamento, a gente começou a estudar assim, um pouquinho do comportamento dos seres vivos, de grande e pequeno porte. E agora eu me deparei com a antropologia, né? Eu estava dando umas pesquisadas aqui em alguns livros, né? E elas são bem parecidas com a paleontologia, né? Ou seja, eu falei, uai, mas essa matéria que eu vi lá, mas são os conceitos, né? Das origens eu estava até vendo a tua aula anterior, né? Também, ou seja, é, bem parecido com as matérias que eu já vim estudando na paleontologia.
Falei, que É top. que paleontologia, né? Começa com PA, né? Até a palavra é parecida, né? Mas a paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos, né? Mas os seres vivos num passado remoto. Tipo assim, os dinossauros, não foi isso que você via em paleontologia? É um estudo mais no sentido remoto, né, dos seres mais antigos, né? E a antropologia não, ela estuda o ser humano, mas ela também estuda a origem do ser humano, mas ela é o ser, a pessoa, né? E a literatura atual vai trazendo essa antropologia cada vez mais para os nossos estudos modernos, né? E a paleontologia, né, ela vai ser esse estudo desses seres, né, desses seres mais lá antigos, né, dos seres das espécies antigas. Sim, Mas é sim. legal que você consegue fazer essa ligação, né, porque é um curso que você já teve e aí vem contribuir para aquilo que você vem estudando, que apesar de ser um outro curso, mas tem algumas matérias afins, né, com os conteúdos afins. Sim, sim, que a gente vinha estudando, né, os primeiros surgimentos das bactérias, da estafilococcus, da pneumococcus, né, os primeiros surgimentos dos fungos, das ogeus, né, ou seja, quando eles surgiram no nosso planeta, como foi construído, isso aí foi lá na paleontologia, né, e a gente começou a estudar os comportamentos dos seres vivos, né, em geral. Agora, quando chegou aqui, como chegamos aqui, agora estou vendo essa antropologia, eu estou gostando dela, porque aí deu para fazer fazer aquela diferença, né? O que que é antropologia, o que é paleontologia. E pelo jeito, o que eu parece que não estou muito me enganado, ou se eu estou enganado um pouco, que a gente na antropologia a gente começa a estudar mais a história mais presente, né? Presente do ser vivo, que é a evolução que vem surgindo. Essa que eu estou conseguindo assim me, me sintonizar nessa antropologia. Que legal. Tá dando um nó na cabeça, mas vamos ver que a gente consegue desatar esse trem aí. É porque essas são muito teoria, né? Os conceitos, né? Os conceitos que às vezes acabam embananando um pouco a cabeça da gente. Porque os conceitos, né? Por exemplo, na sociologia, o que que é uma instituição social, né? O que que é o ser social, então, enfim. E aí na antropologia, o que que é etnografia, né? Então, às vezes, essas nomenclaturas assustam um pouco a gente. Mas quando a gente consegue compreender de fato significado, né, e trazer um pouco para a realidade, vai fazendo mais sentido, né, mais sentido para a gente. E aí a gente consegue compreender melhor, né, o que de fato é aquilo que propõe, né, aquele determinado estudo. Isso, legal que a gente faz isso na prática, né? Ou seja, hoje a gente vai fazer uma pesquisa, vamos a campus, né? Fazer uma pesquisa. Que pesquisa que iremos fazer, né? Porque é bem de praxe a gente sair com o professor, né? Vamos levar o aluno para fazer uma pesquisa lá, falar sobre as primeiras igrejas que surgiu na Barra do Bugre, os primeiros bairros, ou senão vão ver a água do Rio Bugre ou a água do Rio Paraguai, sobre o lixo, essas coisas assim. A gente faz aquela pesquisa de campo, né? Faz aquele levantamento. O que seria isso? A gente vai tirar umas fotos, vai fazer um relatório. A língua portuguesa vai entrar com a escrita, a biologia vai entrar com a ciência, a matemática, né, vai entrar também no meio e assim por aí vai. Então a gente já cansou, a gente já fizemos bastante esse tipo de trabalho, né, com os alunos do sexto ano, sétimo ano, primeiro ano, terceiro ano, né. Aí vem o ponto, ou seja, falar umas palavras bonitas, né? Que trabalho que era isso? Era um trabalho de antropologia, um trabalho de... esqueci outro nome que você falou aí. Então, a gente já fizemos esse tipo de trabalho, mas nas palavras técnicas, né? Aí dá um nó na cabeça do professor, né? Até mesmo É, dos... é,
o estudo em si é um estudo da antropologia, né? E a antropologia traz a ferramenta da etnografia, que seria o estudo etnográfico, que é isso que a gente faz com os alunos, né? Que a gente também, que eu trouxe os exemplos de um TCC, de uma pesquisa de campo, mas que a gente pode fazer com os nossos alunos. Por isso que a antropologia e a educação vem contribuir, né, uma com a outra. Então, quando você leva seu aluno para uma pesquisa, né, que você vai ali captar resultados, né, e eles gostam, né, dessa prática, né. A gente tem muito isso aqui no Instituto Federal, que nossos cursos são cursos integrais, né, do aluno ir a campo, né, fazer coleta de solo, né, coleta de plantas, enfim, depois traz aqui para o laboratório, analisa, né. Então, eles gostam desses trabalhos, né, porque traz para a realidade deles. Então, às vezes, você já está fazendo, já está tendo essa prática, mas, teoricamente, né, a gente vem conhecendo os conceitos, né. Por isso que a gente fala que a antropologia e a educação podem caminhar juntas, né, porque ambos trazem o indivíduo, né, trazem essa questão da sociedade, né, dessas relações, enfim. Então, de fato, é uma contribuição mútua, né, para aquilo que a gente pode fazer e pode desenvolver, e é muito gratificante, né, também, a gente vê o desenvolvimento do aluno numa aula prática, numa aula que de fato você consegue ali trazer resultados, né, é igual, por exemplo, você está ali na alfabetização, ensinando o nome das frutas, daí vamos fazer uma salada de frutas, cada um traz uma fruta e, imagina, as crianças adoram, né, então é isso, né, trazer essa prática, né, essa convivência, essa vivência, essa experiência pessoal, né, que é a pesquisa etnográfica é a experiência pessoal, é a observação, é essa pesquisa de campo, meio de entrevistas, né, é isso mesmo. Legal. Então, é esse que eu estava dando um nó na cabeça aqui, porque quando a gente sai para fazer esses trabalhos de campo, né, ou esses trabalhos assim, a gente faz o projeto, né? Faz o projeto e o coordenador, a coordenadora dá uma olhada no trabalho, se aprova ou não. E, por incrível que pareça, esses nomes bonitos que você falou aí, não, nos meus trabalhos nunca foi citado eles, né, ou seja, nos projetos, né. Seria interessante a gente usar essas palavras técnicas no trabalho de antropologia. Eu vou fazer uma aula de campo lá de ciência, né? O que que eu vou oferecer para o meu aluno? Qual que é o objetividade desse aluno em aprender? Qual a avaliação que eu vou ter desse aluno, né? O que que esse aluno aprendeu? Então, são essas questões, né, que a gente busca para os alunos e os alunos em aprender. Não é só a gente sair, não, a gente vai fazer um trabalho de campo e o aluno vai lá, tira foto, faz uns textos, né, apresenta para o professor em sala de aula depois e por aí ficou, né. Mas esses termos técnicos, né, que, ou seja, no meu caso, que eu precisaria fazer essa aprimoração aí. Pegar uma professora, que nem a professora aí, né, e falar: "Ó, tá erradinho aqui, vamos fazer um conceito, vamos colocar uma palavra técnica aqui, que é bonitinho", né. Então isso eu acho que faltou. Esse é a proposta do teu trabalho, né, condiz com a pesquisa etnográfica, né. Se de fato condiz, né, então você pode falar que você vai fazer uma pesquisa etnográfica, pois aí você pode pegar um teórico, né, que consiste na metodologia, né, de uma pesquisa, principalmente estudado na disciplina de antropologia, né, em que o foco é o estudo do comportamento do ser humano, né, nos grupos sociais, o estudo da cultura. Contanto que você justifique, né, os projetos aí que a gente sempre tem que fazer na área da educação, esses termos não são bem cabíveis. É que às vezes as pessoas jogam um termo lá, mas nem sabem o que de fato significa, né? Então é interessante a gente sempre contextualizar, né? A etnografia é a observação, né, a análise dos grupos humanos, né, que busca observar então essas situações problemáticas do cotidiano dos sujeitos, né? Enfim, tá justificando, né, o porquê do uso do termo. Que às vezes é mais fácil colocar lá pesquisa de campo, né? Geralmente acho que é assim que o pessoal traz, né? Pesquisa de campo, uma observação de campo, enfim. Mas no conceito da antropologia, a gente fala pesquisa etnográfica, né? Nesse sentido dessa observação, dessa ida no campo, né? Esse o trabalho vai ficar, seu projeto, né?
Vai ficar mais bonitinho. Com certeza. É por isso que a gente traz a disciplina, né? Pra gente começar a entender também esses conceitos, que quando aparecer, não ficar aquela coisa, nossa, mas eu nunca vi, né? Claro que se a gente fosse aprofundar, a gente teria mais coisas para ver da etnografia, né? Da própria antropologia, mas de maneira geral a gente já tem um conhecimento geral daquilo que ela proporciona, né? No sentido da educação, enfim. Isso, legal. Aprendi duas coisinhas novas hoje, né? Já estou por muito satisfeito dessas duas coisinhas novas que eu aprendi aí. No meu trabalho não vai sair feio mais, vai sair Ah, bonitinho. eu espero. Bom, na próxima aula a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo, né? E aí eu vou trazer todos os slides, vou estar passando de maneira todas as aulas, então vai ser uma revisão mesmo. Mas se vocês tiverem algumas perguntas pontuais, alguma dúvida ou alguma questão ainda que vocês tenham sobre a aula de hoje? Professora, a senhora pode repetir, por favor, porque cortou, acho que caiu a internet, aí voltou, Ah, agora a senhora perguntou de alguma dúvida. Verdade. Ah, eu estava só dizendo que na próxima aula eu vou trazer todos os slides, então vai ser uma revisão geral de tudo. E se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a algum conteúdo anterior, pode estar anotando ou fazendo perguntas, que vai ser uma revisão geral mesmo de todo o conteúdo. Então eu vou passar assim de maneira mais sucinta, né, claro, mas eu vou passar todos desde o primeiro slide, né, eu vou trazer os mesmos slides, mas eu vou passar um pouquinho uma revisão, né, de tudo para a prova presencial. Mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida no decorrer da leitura do material e quiser anotar e sanar na próxima segunda, a gente vai fazer esse apanhado desde o início da disciplina. Mas se ficou alguma coisa também agora, se não cortou, alguma dúvida, alguma colocação, A prova vai estar difícil. muito difícil. Ai, meu Deus. Não, não. Quem estuda não é difícil, né? Vocês estão com sorte, eu estou ministrando aula também online para o IF de Pernambuco. Lá é a disciplina de Libras, né? E é online também, é o UAB. E lá eles fazem duas provas presenciais, né? Porque a UAB, assim, cada curso tem seu PPC, né? A gente já falou sobre isso, né? Nas aulas anteriores, né? Cada um tem pode determinar como trabalhar. Inclusive, eu já dei aula para cursos online da UAB que não tem prova presencial. São todas online. Então, o curso, ele pode definir aquilo que ele acha melhor. Lá no IF de Pernambuco, eles têm duas. Lá também são 8 semanas, né? Então, uma prova presencial na quarta semana e a outra na oitava semana. Então, vocês estão com sorte, você só tem uma, ó, coisa boa. E há ainda cursos que não tem nenhuma, que é tudo online. Legal. Vão ter que pedir para os próximos ser tudo online, talvez. É Mas 100%. tem gente que gosta de estar presencial no polo também, né? Não sei qual que é a realidade de cada um, né? É assim mesmo. Inclusive, nós aqui no IFMT, a gente tem os cursos presenciais de administração mesmo. A gente fez híbrido agora, né? Então, algumas semanas são online. Então, tá tudo ficando híbrido, tô achando. E os outros cursos que a gente tem de licenciatura também estão querendo optar para ser híbrido, né? Algumas semanas presenciais, outras online. Vamos ver, né? Vamos ter que fazer uma pesquisa etnográfica para ver se de fato surtiu os efeitos esperados, né? E se de fato contribuiu com o aprendizado dos alunos. Por enquanto tá uma experiência, né? Assim mesmo. Legal. Aí já começa a pesquisa nossa aí. Tem que esperar acabar a disciplina, né? Pra gente saber se vocês É.
Gostaram ou não das provas e do conteúdo? Por enquanto, as atividades online Tá tá mais ou menos tá tranquilo, tá tranquilo. Só quero difícil. ver a prova presencial, como que vai ser. Que a professora vai castigar nós ou não. Vai bem devagar, tá, professor? Não vai muito rápido, não. Se foram bem nas online, vão bem na presencial, com certeza. Oba! Eu acho que sim. Ok, pessoal, mais alguma dúvida, alguma colocação? Eu vou encerrar a gravação.